Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do Café com Cristo. Hoje, o último episódio dessa série que tem sido tão edificante para mim, que é o casamento. Talvez você tenha caído aqui de paraquedas, você não tenha assistido ainda o primeiro, segundo e o terceiro episódio. Então já te peço para você ir lá no meu canal, se inscreve, já vai lá, aciona o sininho para você ficar recebendo as notificações, deixa o teu comentário e compartilha com o máximo de pessoas que você puder. Vamos para o quarto episódio? Bem, nesse quarto episódio do Café com Cristo, nós iremos falar sobre o poder que existe no perdão e no acordo entre o casal dentro da relação. Antes disso, eu quero só recapitular com você um pouco do que a gente viu nos outros episódios. Nós começamos no primeiro episódio falando sobre o que é o casamento segundo a luz da Bíblia, como que foi instituído, foi criado por Deus, de que forma deve ser o casamento. No segundo episódio, nós falamos sobre linguagens do amor, a forma que você deve amar o outro, não da sua forma, mas da forma que ele se sente amado. E aí nós falamos um pouco sobre essas linguagens do amor. No terceiro episódio, nós falamos sobre o cordão de 3 dobras, que o casal que caminha com Deus, ele é muito mais forte. E agora, nesse quarto e último episódio, nós iremos falar sobre algo fundamental para um casal, o perdão e o acordo. Guto, por que você está falando sobre isso? Talvez você tenha assistido todos os outros episódios e na sua cabeça você esteja pensando: caraca, por que eu não soube disso antes? Agora não dá mais tempo para o meu casamento. Por que eu não ouvi? Por que ninguém me falou tudo isso antes? O meu casamento teria sido diferente. Calma, que ainda dá tempo. Você só precisa aprender a perdoar. Aí você olha para mim e fala: mas Guto, eu já perdoei muito meu marido, eu já perdoei muito a minha esposa e não adiantou. E aí eu digo para você, dá tempo sim. Tudo tem seu tempo. A palavra de Deus fala que tem tempo para plantar, para colher, para nascer, para morrer. E existe tempo também para perdoar. Se você está ouvindo essa palavra agora, se você está tendo esse entendimento agora, é porque Deus quer falar com você e Ele quer restaurar o seu casamento. Aí você pode me perguntar: mas Guto, vamos lá, eu já perdoei anos e anos e anos o meu marido e a minha esposa. Ele continua fazendo o mesmo erro, ela continua fazendo o mesmo erro. Quantas vezes então, Guto, eu devo perdoar? Eu não vou te responder, eu vou deixar que Jesus te responda. Olha só, lá em Mateus 18, 21, 22, estava tendo um diálogo, uma conversa entre Pedro e Jesus. E Pedro então se aproxima de Jesus e pergunta: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Aí Jesus responde para ele: eu digo a você, Pedro, não até 7, mas até 70 vezes 7. O que Jesus estava dizendo para Pedro aqui, na verdade, não era um número exato de perdão. O que ele estava querendo dizer para Pedro é: Pedro, você tem que perdoar quantas vezes for preciso, porque você também é um pecador. E do mesmo jeito que você vai errar durante toda a sua vida, o seu marido, a sua esposa vai errar com você. Então você precisa estar sempre disposto a perdoar. Observe o que eu vou dizer para você agora. Só permanece casado quem consegue perdoar. Quem guarda rancor, quem guarda mágoa, quem guarda ódio, não permanece casado. Você consegue entender isso? Uma vez perguntaram a um casal que já tinha 40, 50 anos de casado, qual é o segredo para ficar tanto tempo casado. E eles falaram: perdoar e amar. Perdoar e amar. Você vai precisar perdoar todos os dias e amar todos os dias. Entenda, casar é uma escolha, é uma decisão. Permanecer casado também é uma escolha diária. Aquele mesmo sim que você deu no altar naquele dia é o primeiro sim de milhares que você vai ter que dar todos os dias na sua vida. Vai aparecer coisas, pessoas, várias situações para que você desista do seu casamento. A escolha, a decisão sempre vai estar nas suas mãos. Então você precisa perdoar de verdade. Não é aquele perdão da boca para fora. Eu conheço pessoas que são casadas, sofreram uma traição,
disseram que perdoaram o marido, a esposa, para permanecer juntos, mas que vivem um momento de guerra, de ódio. Por quê? Fala da boca para fora que perdoou, mas dentro de casa fica massacrando o outro todos os dias, passando na cara. Não perde uma oportunidade de esfregar na cara do outro aquilo que ele fez. Amigo, amiga, isso não é perdão. Entenda de uma vez por todas. Quando você perdoa, você apaga aquela dívida, você tira aquilo da sua vida. Então, se você acha que perdoou, mas você continua sofrendo, você continua remoendo e você continua esfregando isso na cara do seu marido, da sua esposa, você ainda não perdoou. E se você não estiver conseguindo liberar de fato esse perdão, coloca os teus joelhos no chão, começa a orar, começa pedindo a Deus que libere esse perdão no teu coração, que Deus vai te ajudar e vai abençoar. Agora, por que é tão importante você pedir esse perdão? Por que é tão importante você se libertar desse ódio? Para que vocês estejam verdadeiramente em acordo, porque existe um poder sobrenatural na vida de um casal que está em acordo. Olha o que a palavra de Deus fala, que eu vou trazer aqui para você, está lá em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 em meu nome, aí estou eu no meio deles. Guto, o que é que isso significa? Quando você ora sozinho, a sua oração tem força, a sua oração tem poder. Agora, meu amigo, quando você ora de mãos dadas com a sua esposa, quando você ora com o seu esposo, é sobrenatural o que Deus pode fazer na sua vida. As maiores batalhas, as maiores guerras da minha vida, eu venci ajoelhado e de mãos dadas com a minha esposa. Essa é a maior arma de um casal. Não existe nada que possa derrotar um casal que ora ajoelhado e de mãos dadas. Talvez isso seja uma realidade muito distante para você e você nem se imagine fazendo isso. Mas eu quero te encorajar e te dizer que um dia eu também pensei assim. Às vezes a gente tem até vergonha, né, de começar a orar do lado da esposa, do lado do marido. Hoje é algo tão natural que virou rotina dentro da nossa casa. A gente ajoelha para agradecer a Deus, a gente não ajoelha só para pedir. A gente ajoelha muitas vezes só para dizer, Deus, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa casa, obrigado pelo nosso filho, obrigado pela vida que o Senhor tem dado a nós. Então entenda, o acordo vai fazer vocês chegarem a um outro nível. O acordo vai levar vocês para uma outra realidade de vida, porque na hora que vocês estiverem em acordo com o mesmo foco, com a mesma visão de futuro, como eu já falei também nos episódios passados, vocês irão chegar bem mais longe. Eu queria encerrar esse episódio trazendo para você uma dinâmica que talvez faça você entender, refletir um pouco mais sobre a vida. Quando você chegou no seu casamento, você chegou assim, como uma folha. Talvez você tenha chegado com algumas marcas, com alguns riscos, algumas coisas que foi colocado na tua cabeça, algumas crenças, algumas experiências, e você chegou mais ou menos assim. Você acreditava que estava branco, você acreditava que estava limpo, que tinha chegado na relação exatamente assim, mas na verdade você chegou assim. Você já trouxe com você algumas crenças e algumas marcas. E no começo dessa relação, você foi até uma pessoa barulhenta, uma pessoa zoadenta. Queria que você pegasse uma folha e você mexesse, para você ver o quão barulhento você era. Esse barulho todo é porque todas essas crenças, todas essas marcas, tudo que você já tinha vivido, fez de você uma pessoa assim. Barulhenta, confuseira, uma pessoa briguenta, como as pessoas falam, né? E mais você continuava acreditando que estava limpo, que não tinha marcas, que não tinha crenças e que tinha chegado ali para começar do zero uma relação. Acontece que você foi uma pessoa que muitas vezes até machucou. Eu queria que você passasse a mão, se você tiver uma folha aí na sua mão, nas bordas, no cantinho. E você vai ver que se você não tiver cuidado, pode até cortar. E esse foi você dentro dessa relação. Muitas vezes você chegou a cortar, a ferir, falou demais, fez muita zoada. Com as suas palavras você feriu, você machucou o seu cônjuge, machucou a pessoa que estava do seu lado. E aos poucos, com o passar do tempo, com traição, com mentiras, com ódio, com palavras, você foi massacrando a pessoa que estava do seu lado. Você foi amassando ela, você foi judiando.
E o tempo foi passando, e você foi apertando, e você foi judiando, e você foi massacrando, e você foi apertando. E hoje você se encontra, ou o seu parceiro, a sua parceira se encontra mais ou menos assim, amassadinho, destruído. O que eu posso dizer para você é que quando você tem o entendimento da palavra de Deus, quando você encontra o mesmo Jesus que eu e minha esposa encontramos, nós também estávamos assim. Mas sabe o que é que Jesus faz quando ele entra numa relação? Ele começa a desfazer tudo que a gente fez de errado. Deus, ele começa a alinhar as coisas novamente na nossa vida. E aí, aos poucos, o que parecia estar destruído, acabado, amassado, arrasado, ele começa a criar forma novamente. E aí as coisas vão voltando, voltando, voltando. Deus vai alinhando, vai desamassando, a gente vai liberando o perdão, Deus vai transformando a nossa vida. E aí quando a gente menos espera, a gente já está assim novamente. Sabe qual é a diferença? Observe, quando a gente encontra Jesus, a gente fica até menos barulhento. Mexe a tua folha aí agora, vê se ela ainda faz barulho. Talvez você esteja assim, cheio de marcas, mas você não corta mais, você não fere mais. Passa a mão agora na borda da folha que está com você. Vê se isso daqui ainda te machuca. Não machuca mais. Sabe por quê? Porque os amassados da vida, porque as lutas, as guerras diárias, elas machucam, elas deixam marcas, mas elas nos fortalecem para viver o sobrenatural de Deus, para viver uma nova fase e um novo nível. Eu espero que essa mensagem tenha feito sentido para você e que, de fato, o seu casamento seja restaurado através do perdão, que vocês tenham esse acordo e que vocês possam viver o sobrenatural de Deus. O mesmo Jesus que entrou no nosso casamento, que pegou um casamento que estava acabado, destruído, que a gente não acreditava mais. Esse mesmo Jesus que fez um milagre na nossa vida e depois disso ainda selou com a maior bênção que foi o nosso filho. Esse mesmo Jesus, ele hoje está batendo na porta e ele quer entrar no teu coração. Ele quer entrar no teu matrimônio. Ele quer transformar, ele quer restaurar a tua casa. Eu espero que você entenda isso. Ainda dá tempo. Se você liberar o perdão, se você fizer esse acordo com o seu marido, com a sua esposa, Deus pode fazer esse milagre e você ainda pode viver o sobrenatural no seu matrimônio. Espero que você tenha entendido isso. Se essa mensagem fez sentido para você, ajuda a gente compartilhando com o máximo de pessoas que você puder. Talvez outros casamentos possam ser restaurados, assim como o meu e o seu, através dessa simples palavra. Que Deus abençoe o seu dia.